Olá pessoal, vamos tentar entender aqui de forma um tanto lúdica qual que é o conceito de uma reta tangente a uma curva em um determinado ponto. Então a gente tem aqui uma curva em azul, ela é uma curva que se encontra no plano, e nós estamos interessados nela enquanto ente geométrico. Vocês podem ver que aqui nós não temos o auxílio de nenhum tipo de sistema de coordenadas. Tá? Não tem aqui as coordenadas cartesianas, não tem os eixos, não tem nada disso. A gente está interessado somente na curva. Então agora a gente pode imaginar um ponto que se encontra sobre essa curva. Um ponto qualquer que está aqui em verde, e a gente pode colocar ele onde quer na curva. Tá certo? E a gente vai escolher deixar ele aqui. Poderia ser qualquer outro lugar, mas para o nosso exemplo esse ponto vai ficar aqui. E a gente sabe, então, desde há muito tempo, desde lá do início dos nossos estudos ainda no ensino fundamental, que por esse ponto aqui que se encontra sobre essa curva, como qualquer outro ponto, por ele passam infinitas retas distintas, E então, como que a gente faz para definir uma dessas infinitas outras retas? A gente escolhe um outro ponto. Tá? Então, aqui a gente tem um outro ponto, aqui em preto. Esse outro ponto vai ficar onde a gente quer. E aí, passando por esses dois pontos, a gente define uma única reta. E aqui está representada a nossa reta, que passa por esses dois pontos. Tá certo? O nosso ponto aqui de maior interesse é o ponto verde que se encontra sobre a curva. E o outro ponto aqui em preto é um ponto auxiliar que a gente usa para escolher uma das infinitas retas que passam pelo ponto verde. E a gente pode colocar ele aqui onde a gente bem quiser, E pode ver como que essas retas vão variando, o que difere uma da outra. Lembrando, então, mais uma vez, que o que nos importa realmente é o ponto verde, tá? O ponto preto está aqui somente para nos auxiliar. Então, a gente está de olho no ponto verde e na reta. Aí, de todas essas possíveis retas, a gente quer escolher uma em especial. E essa uma a gente vai chamar de reta tangente. Tá? Mais apropriadamente, ela vai ser designada a reta tangente à curva azul aqui, no ponto verde. Tá? E como é que a gente escolhe, então, essa reta, entre todas as infinitas retas que passam pelo ponto verde ali? Como que a gente escolhe essa que a gente vai chamar de reta tangente à curva azul naquele ponto? O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar aqui esse ponto verde, vai considerar a curva azul somente ali pertinho dele. Então, a gente pode ir dando um zoom aqui. A gente vai aproximando para visualizar melhor. Eu vou trazer esse outro ponto preto mais para cá para eu conseguir controlar ele conforme a gente vai aproximando. E a gente vai dando um zoom. Vai dando zoom, vai dando zoom. Controlando aqui. Até que vai chegar um certo momento, tá? Eu não vou exagerar aqui no zoom, mas acho que todos conseguem visualizar, que vai chegar algum momento que parece que a curva azul, nas vizinhanças aqui daquele ponto verde, ela não está muito curva, Ela está uma reta, dizendo assim de forma coloquial. Ela é uma reta. E a gente está escolhendo aqui, como a reta vermelha, aquela que parece, pelo menos aqui no nosso olho, no olhômetro, ela é paralela à curva naquele ponto. Como assim paralela à curva? Paralela porque a gente fez isso, A gente aproximou aqui, parece que a curva ali está retinha naquela região, e se ela está retinha naquela região, eu posso pensar numa outra reta que é paralela a ela. E essa outra reta eu estou traçando aqui como sendo a reta vermelha, e ela a gente vai dizer que é a reta tangente. Então agora a gente afasta aqui novamente, Afastou, afastou, afastou. E parece até que o segundo pontinho ali que a gente usou como um ponto auxiliar para controlar a reta tangente, o ponto preto, parece que ele ficou meio que em cima do ponto verde. Tá? Não está muito em cima, porque a gente pode ainda distinguir uma certa diferença, mas está bem pertinho. Essa é a moral da história. Tá? Então, para finalizar aqui realmente esse vídeo bem curtinho sobre o que é
a reta tangente, né, ela é a reta que intercepta a curva em questão, né, a curva que nós temos interesse, que é a curva azul aqui, intercepta ela naquele ponto, e em um certo sentido que a gente ainda precisa definir de forma matematicamente mais precisa, ela é paralela à curva naquele ponto. Então, o que a gente tem que fazer a partir de agora, né? A partir dessa noção intuitiva? A gente tem que definir que negócio que é esse, né, da reta tangente ser paralela à curva naquele ponto, e a gente precisa criar um ferramental matemático que nos ajude a encontrar essa reta tangente. Porque esse procedimento que a gente fez aqui, de dar um zoom, tentar deixar paralelo a retinha ali, é uma coisa pedagógica, né? É o que a gente faz para tentar entender o conceito, mas não é assim que a gente define tão formalmente o que é a reta tangente, e tampouco é assim que a gente encontra ela na prática. Então, num próximo vídeo que virá na sequência, a gente vai tentar trabalhar um pouco melhor essa ideia de como que a gente obtém, por meio de um procedimento geométrico, essa reta tangente, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo.